Prosseguindo então com as nossas aulas de ética, nós vamos falar agora sobre alguns dos principais valores e princípios éticos. A ética, como eu já comentei com vocês, ela trabalha com valores e princípios universais e perenes. Tomem cuidado, não é que eles sejam imutáveis, tá? Mas eles têm uma estabilidade muito maior do que os valores morais. Então nós vamos ver, por exemplo, a justiça, a igualdade, são valores que são perseguidos pelas mais diferentes nações, os mais diferentes povos ao longo de praticamente todas as eras. Embora o conceito exato do que seja justiça e igualdade tenha variado um pouco e varia ainda ao longo do tempo, né? Vamos lá. Então, a ética também, como comentei com vocês, ela não vai se preocupar com meras preferências pessoais. A ética não se preocupa se você gosta da cor verde, da cor amarela, se você gosta de doce, de salgado. Ela vai se preocupar com aqueles comportamentos, aqueles valores que possam refletir-se na sociedade, tanto para o bem como para o mal. Aqueles que vão refletir para o bem, a ética vai incentivar. Aqueles valores, por outro lado, aqueles princípios que vão se refletir para o mal, a ética vai condenar, não vai recomendar. Então, entre alguns aí dos princípios e valores éticos que nós podemos citar, o primeiro que eu apresento é o princípio da igualdade. O princípio da igualdade é um dos principais valores éticos e ele parte do princípio de que as pessoas devem ser consideradas iguais. Não deve haver preferência entre classes de pessoas. As pessoas não devem ser divididas em castas ou classes que devem ser tratadas de forma diferenciada. As pessoas devem ter as mesmas oportunidades e obrigações. Igualdade é isso, mesmas oportunidades e obrigações. Não quer dizer que a ética acha que todos são exatamente iguais. Não, a ética reconhece que existe uma desigualdade, não é? Muitas vezes a desigualdade causada por fatores históricos, outras vezes até uma desigualdade causada por fatores biológicos. Essa desigualdade existe, só que na verdade o que ela quer dizer é que todos devem ter as mesmas oportunidades e obrigações. Aliás, Aristóteles costumava dizer o seguinte, que o princípio da igualdade não é tratar todo mundo igual, não é tratar todo mundo da mesma forma, isso não é obedecer o princípio da igualdade. Aristóteles dizia que o princípio da igualdade diz que os iguais devem ser tratados de forma igual e os desiguais de maneira desigual na medida da sua desigualdade. Como assim, professor? O princípio da igualdade, ele busca fazer com que todos se tornem de fato iguais. Então, se duas pessoas estão na mesma situação, se duas pessoas não apresentam nenhuma distinção entre si, devem ser tratados de forma igual. Então, se ambos recebem, por exemplo, um salário X, ambos têm que pagar o mesmo imposto. Ambos têm as mesmas condições de vida, ambos vão ter direito aos mesmos benefícios e às mesmas obrigações. Agora, se existe já uma desigualdade fática, uma desigualdade na prática, o que o princípio da igualdade exige? Ele exige que essas pessoas sejam tratadas de forma diferente, de forma a reduzir a desigualdade. Exemplo, uma pessoa ganha um salário mínimo por mês, outro ganha 20 mil reais por mês. O princípio da igualdade acha justo que eles sejam tratados de forma diferente, que um pague mais imposto e outro menos, não é isso? E nós também achamos isso justo. Por quê? Porque estão em situações diferentes. Então guardem isso, o princípio da igualdade é tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual na medida da sua desigualdade, de forma a reduzir essa desigualdade. Outro princípio também, bastante invocado pela ética, é o princípio da liberdade, o valor da liberdade. Como eu comentei com vocês, a moral, ela muitas vezes sem nenhuma justificativa lógica, ela busca restringir os comportamentos individuais. Já a ética não. A ética, ela vai dar o máximo de liberdade individual e só vai recomendar determinados comportamentos ou condenar determinados comportamentos se eles trouxerem algum benefício ou malefício para a coletividade. Então, se você tem determinado hábito, por exemplo, tem determinado comportamento, a ética não vai se preocupar com ele se ele não trouxer impactos para a coletividade. Você quer ver um exemplo? Fumar, por exemplo, né? A ética preocupa-se, é ético fumar? A ética vai dizer, olha, não me preocupo com isso desde que você não incomode ninguém, tá certo? Se você fuma na sua casa, ou você mora sozinho, então fuma num local aberto, em que você não está incomodando ninguém, a ética não vai se preocupar com isso. Agora, se você fuma num ambiente fechado, incomodando outras pessoas, ou até mesmo prejudicando a sua saúde de forma indireta,
Aí a ética vai dizer, esse comportamento não é adequado, tá? A ética, então, não vai se preocupar também, por exemplo, com questões como a preferência sexual do indivíduo. Então, porque isso não vai causar impactos para a sociedade como um todo. Agora, aqueles comportamentos que se tragam malefícios ou benefícios, esses serão objetos de estudo da ética. Então, a liberdade, o princípio da liberdade diz isso. Você pode fazer o que você quiser, só não pode fazer aquilo que traga malefícios para a coletividade. Outro valor importante da ética é a fraternidade. O que é a fraternidade? Também chamada de solidariedade. Ela relaciona-se com um sentimento de responsabilidade mútua que deve existir entre as pessoas, em que todas devem cooperar entre si. A solidariedade, ela ensina que todos devem auxiliar entre si. As pessoas devem se sentirem responsáveis umas pelas outras. Quem tem mais deve ajudar quem tem menos. Quem está numa situação melhor deve auxiliar aquele que não está numa situação tão privilegiada. Isso tem a ver com a fraternidade ou solidariedade, que tem uma certa ligação com o princípio da igualdade, mas é mais forte do que isso, né? Porque essa igualdade, muitas vezes, ela pode ser imposta pela lei, já a fraternidade não. É algo que, na verdade, é um sentimento que vai levar o indivíduo a colaborar com o próximo. Isso é importante para a coletividade? Muito importante, não é? Por quê? Porque se uma sociedade fraterna e solidária tende a ser uma sociedade mais igual, com menos desigualdades. Valores importantes também para a ética são honestidade e transparência. Embora essa palavra transparência seja usada mais para pessoas jurídicas, né? Mas honestidade e transparência são conceitos muito parecidos. O que é ser honesto e transparente? É ser verdadeiro, não falando e não agindo de forma enganosa. Ou seja, professor, isso tem mais ou menos a ver com contar mentira? É mais ou menos isso, tá? A ética, ela recomenda que as pessoas sejam verdadeiras, que as pessoas digam a verdade. Por quê? Porque é importante na sociedade que as pessoas possam confiar umas nas outras. É importante que as pessoas confiem na palavra dada pelo seu próximo. É importante que as pessoas acreditem, quando alguém assina um contrato, que aquele contrato será cumprido. Porque numa sociedade em que impera a desonestidade, inclusive isso vai trazer custos econômicos muito maior para a sociedade. As pessoas não podem confiar umas nas outras, então alguém, quando faz um contrato com outro, vai exigir muito mais garantias. Isso vai onerar os negócios jurídicos, além, é claro, do impacto nas próprias relações pessoais, né? Então a ética preocupa-se, sim, que as pessoas sejam verdadeiras, falem a verdade. Agora, não é algo, né, digamos assim, absoluto. A ética prega que você diga a verdade, não minta. Mas não prega que você não deve mentir em nenhuma ocasião. Diferente da moral, que às vezes coloca isso como um dogma, né? Por exemplo, é ético se você mentir para salvar a vida de alguém? A ética considera que sim, né? Então, você está salvando a vida de alguém de uma situação injusta, você mente. A ética vai condenar você por isso? Não. Embora muitas vezes a moral vá condenar, né? A moral muitas vezes diz, você não pode mentir em hipótese nenhuma. Então, né, tem alguém perseguindo injustamente alguém para matar alguém e pergunta, você viu fulano? Vi, ele está ali escondido. Pela moral, pela ótica da moral, você agiu de forma correta. Pela norma da ética, não, tá certo? Então veja, que a ética, volta a dizer, ela é racional. E quando você é racional, você se preocupa sempre em definir uma regra geral, mas também você sempre lembra que existem exceções, tá? Então, eu me lembro de uma questão de concurso, há algum tempo atrás que eu vi, que perguntava mais ou menos assim, se a ética, ela condena a mentira em qualquer hipótese. Não, na maioria delas. Mas você vai sempre sopesar. Se isso realmente tem um valor ético, tem um valor que vai ser algo mais importante para ser protegido? Sim. Então aí a ética não vai condenar aquela conduta, tá certo? Continuando. Outro valor ético importante é a questão da justiça. O que é ser justo? O que é a justiça? Os romanos conceituavam de uma forma muito simples e que é relativamente completa. Eles diziam o seguinte, a justiça consiste em dar a cada um o que é seu de direito. De fato, isso é ser justo, né? Quem merece uma coisa boa, você dá uma coisa boa. Quem merece uma punição, você dá uma punição. Quem merece um elogio, você dá um elogio. Isso é ser justo, isso é justiça. Dar a cada um o que a pessoa merece, dar a cada um o que é seu de direito. Agora, a ética preocupa-se em compatibilizar a justiça com a clemência, que é outro valor ético. Então a pessoa deve ser justa, mas também deve saber equilibrar essa justiça com a clemência. A clemência é
quase que oposto da justiça, né? Enquanto a justiça é dar a cada um o que merece, a clemência é dar uma coisa boa a alguém, mesmo aquela pessoa não merecendo. E aí o segredo é saber equilibrar as duas coisas. Conta-se uma história que certa vez o rei chinês, que tinha Confúcio como conselheiro, chegou até Confúcio e perguntou: ó, venerável Confúcio, né, dê-me um conselho, como é que um rei deve agir? Ele deve ser justo, duro, de forma a punir os maus, a evitar que a maldade prolifere, ou deve ser clemente, de forma a evitar que os justos também sejam punidos injustamente, os justos sejam punidos de forma muito dura? Aí então Confúcio, depois de pensar um tempo, mandou trazer um vaso de água quente e um vaso de água fria. E aí, próximo do trono do rei, nos degraus que davam acesso ao trono do rei, havia 2 vasos de porcelana muito finos, a que o rei tinha grande esmero, tinha grande estima por eles. E Confúcio, então, solicitou, né, os 2 vasos, colocou os 2 vasos diante dele e ameaçou jogar água quente em um e água fria em outro. E aí o rei imediatamente disse: ó, sábio Confúcio, que loucura é essa? Né? O que pretendes fazer? Vai estragar os 2 vasos, colocando água quente demais ou água fria demais, água gelada? Eles vão se rebentar. Então aí o que Confúcio fez? Misturou a água fria e a água quente, virou água morna e conseguiu encher os 2 vasos sem quebrá-los. E aí ele disse: assim, ó rei, é, né, a questão da justiça. A justiça do rei é a água e o vaso é a alma do povo. Se você colocar água quente demais ou água fria demais, o vaso se quebra. Assim também, o rei deve ser justo, mas também não deve se esquecer de ser clemente. Sabendo misturar as duas coisas, o povo não será oprimido pelos maus e também não sofrerá injustamente reprimendas muito duras. Então, da mesma forma, a ética se preocupa com a justiça, mas também com a chamada justiça equilibrada, em que você busca dar a cada um o que é seu, mas também busca dar oportunidade, segunda chance, para aqueles que, de fato, né, indicam que podem mudar a partir daquela segunda chance dada. E aí nós temos uma questão de concurso, que é para nós julgarmos aí alguns dos itens e verificarmos quais estão corretos. Então nós vimos o que é justiça, o que é igualdade, nós falamos sobre fraternidade, falamos sobre os principais valores éticos, existem outros, tá, gente? Mas esses daqui são os principais para nós entendermos quais os tipos de valores e princípios com os quais a ética trabalha. Então tá lá. Primeira afirmação: a igualdade é um valor ético. Assim, todos devem receber exatamente o mesmo tratamento, independentemente de suas situações individuais? Tá certo isso, gente? Não, nós vimos que não. O princípio da igualdade não diz que tem que tratar todo mundo exatamente igual. Tem que tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual na medida da sua desigualdade. Então a primeira está errada, porque se você trata também os desiguais de maneira igual, você está perpetuando a desigualdade. Primeira está errada. Segunda afirmação. Segundo a ética, o princípio da igualdade reconhece que, na prática, todos estão em situação de igualdade fática. O princípio da igualdade reconhece isso, gente? Que nós vivemos um mundo cor-de-rosa, né? Em que não há desigualdade? Não, de nenhuma forma. Tanto é que ele recomenda que os desiguais sejam tratados de forma desigual. Então está errado. Terceiro, a ética como ciência abstrata não deve se preocupar com a questão da liberdade individual? Sim, claro que ela se preocupa. Ela se preocupa em dar o máximo de liberdade individual, desde que isso não cause prejuízos à coletividade. Então, estão corretos quais itens, gente? Nós vimos que a alternativa D, né? Nenhuma das afirmações anteriores estão corretas. Vamos ficar por aqui. Na nossa próxima aula, então, vamos continuar a estudar sobre ética. Até lá!